Então aqui nós temos 10 erros de ficha de dados, o que são as especificações de inversores, baterias, painéis solares, ok? Então, você que é projetista, é engenheiro, é técnico, deve se preocupar. Então, vocês que é projetista, deve pelo menos saber sobre isso e levar isso em consideração ao projetar um sistema de energia solar, garantindo a produção anual para os seus clientes. Então está aí 10 erros de folha de dados, ou seja, especificação de inversores, ficha técnicas. Então vamos começar com o erro número 1. Então vamos lá, erro número 1. Parâmetros de operação. Então nós temos aqui temperatura 40 graus Celsius e 85 graus Celsius. Potência tolerância, mais ou menos 5%. VOC e corrente de curto-circuito tolerância, mais ou menos 3%. Então onde está o erro? O erro está aqui, ó. Mais ou menos 5% é diferente de mais ou menos 5 watts. Então, tá aí. Mais ou menos 5% é diferente de mais ou menos 5%. Quer dizer, não são iguais. Aí está o erro, o primeiro erro. Quer que eu faça os cálculos? Então vamos começar pela temperatura. Então nós temos aqui um painel de 560. Como exemplo, nós temos sua potência nominal de 560, tensão de circuito aberto 50 volts. Aqui foi especificado uma corrente de 14.07, não é nominal, é corrente de curto-circuito. Neste caso, a corrente seria mais ou menos 3.6 nominal, certo? Então vamos considerar aqui um painel solar de 560. Então vamos lá, primeiro erro, 40 graus Celsius. Eu vou chegar à conclusão disso aqui. Então 40 graus Celsius menos a temperatura do painel solar 25 graus. Se eu multiplicar aqui por 0,39, que é a maioria dos PAMX, nós temos aí 5,85, então arredondando 6% de perda. Certo? Então é o seguinte, tolerância 3%. Tá aqui, ó, mais ou menos 3%. São 16 watts. Por quê? Porque se você tem um painel de 560 multiplicado por 0,03 é igual a 16. Então daí 16 watts. Assim um painel poderia ter sido testado em 544. Por quê? Porque 560 menos 16 é igual a 544. Mas ainda assim tinha uma etiqueta de 560 e esse painel de 544 disfarçado arrastaria para baixo o desempenho de toda a sequência de painéis. Você pode ter um verdadeiro painel de 528 sendo rotulado como 560. Por quê? Porque se eu diminuir 544 menos 16 watts só pode ser 528. Tá certo porque eu acabei de fazer os cálculos lá no PAMX, temperatura ambiente, bateu lá 6%. E não 3%, e não mais ou menos 5 watts. Então tá errado, certo? O outro erro, o erro 8 e 9, frequência. Isso aqui é um problema no sistema de energia solar. Já causou apagão no Brasil. Frequência no Brasil é 60 Hz. Mais ou menos 5, errou, não é 5 Hz. Não é 5 Hz, presta atenção aqui para equações matemática. Isso não existe nos livros didáticos. Mais ou menos 5% é diferente de mais ou menos 5 watts e diferente de 5 Hz. Por quê? Porque se eu multiplicar 60 Hz multiplicado por 0,05 é igual a 3 Hz. Então, 3 Hz mais 60 é igual a 63, não 65. Tá vendo? Você mandou somar 60 mais menos 5 Hz, não é 63. Tá aqui o erro. O
Outro problema, fator de potência. Se você compra um inversor de 5, lá o fabricante ele iguala as potências aparente e ativa que não pode. Se você compra um inversor de 5, na verdade seu inversor é multiplicar pelo fator potência 4 kW, não 5. Vamos agora para o inversor híbrido, outra bomba. O inversor de 3. Inversor é de 3 kW porque está aqui suas potências. Potência ativa 3000. Potência máxima de saída 3.300. Máxima fora da rede 3000. Relação kVA-CV 4500 para em 10 segundos. Então, qual é o erro aqui? O erro é que você está usando um inversor maior do que a bateria que está aqui, ó. A bateria é 2500. Como é que você instala uma bateria pequena para um inversor gigante? Você está errado. E qual seria a bateria? Ora, se eu tenho uma energia armazenada de 5.12, então qual é a potência da bateria? Então eu tenho que multiplicar 5 por 0,5. Então a potência da bateria é 2.500, tá aqui, ó. Correto? Porque eu tenho 5 de energia armazenada. E qual seria a potência desse inversor aqui? Que não é 3, que está errado. Então, pessoal, eu só poderia multiplicar isso aqui por 1.20. Tá aí, não dá 3, não está errado. É assim que eles fazem? É assim que você faz? Quer dizer, você pega a potência da bateria e multiplica por 1.20 para dar 3. É assim que faz? Está errado. É erradíssimo. Você não deve multiplicar 2.5 por 1.20. Você tem que dividir 2.5 da bateria dividido por 1.20. E não multiplicado. Aí a potência do meu inversor é 2 kW, não 3. Mas você que é muito industrial, colocou aqui 3. Não é 3, é 2. Está aqui a máquina mostrando. Certo? Outro problema. Corrente de entrada nos inversores. Aqui nós temos inversores com corrente de entrada de 3.5, 3.5. Aqui nós temos um painel de 560. Então essas correntes nominais variam de 3.6, 3.7, 3.5, 3.8. Isso aqui é variado. Se eu multiplicar essa corrente nominal desse painel de 560 por 1.25, olha só o que vai acontecer. Olha só o que vai acontecer. 1.25. 17 amperes contra aqui, ó. Contra 13. Aí você usa painel de 550, 560, 500 nesses inversores não pode. Tá aí o outro erro. Gravíssimo. E essas frequências de 63, que não é 65, você aumenta a potência dos seus aparelhos elétricos. E sobrecarrega o inversor e sobrecarrega as baterias. Por isso que está errado essa frequência aí. Se a temperatura, outro problema é a temperatura. Se a temperatura mais baixa registrada for de 4 a 0 graus Celsius e o VOC de um módulo for 50 volts, porque aqui é 50 volts, ó, que está escrito 50 volts, tensão de circuito aberto, desse painel de 560. Olha só o que vai acontecer. Se eu multiplicar 50 volts por 1.5 é 55 volts. O número máximo de módulos solares eu tenho que dividir pela tensão máxima permitida por 55, que é 10 painéis solares. O resultado, tolerância de 3 são 16 watts. Assim, um painel poderia ter sido testado em 544, mas ainda assim tinha uma etiqueta de 560. Disfarçado. E esse painel de 544 disfarçado arrastaria para baixo o desempenho de toda a sequência de painéis. Você pode ter um verdadeiro painel de 522 sendo rotulado de 560. 10 erros eu apresentei neste exato momento para o mundo ver. 10 erros. Isso é inadmissível. Projetista de sistemas fotovoltaicos, inferno sim. Isso é um inferno, é um inferno.
Agora, isso aqui esses consumidores devem se preocupar com isso? Todos esses compradores e consumidores têm que se preocupar com isso? Claro que não. Quem que tem que se preocupar com isso são engenheiros, técnicos, projetistas, instaladores. Eu estou apenas ensinando você como navegar na internet e especificações de inversores, bateria e painéis solares errado. É isso, cara. 10 erros em ficha de dados, em especificações de inversores, fichas técnicas de inversores, painéis solares, baterias, frequência, fator potência, tolerância. Você não vai encontrar essa equação matemática em livro didático. Mais ou menos 5% é diferente de mais ou menos 5 watts. Jamais é 5 watts. É o quanto? É 16 e não 5. Assim não dá, né, pessoal? Assim não dá. Vocês usam um painel de 560 e na verdade é quanto? É um painel de 528, né? Acabei de demonstrar. Então, assista esse vídeo que eu apresentei ontem. É muito importante para você que vai comprar veículo elétrico e tem veículo elétrico. Estou na frente de você 264 km. Tecnologia mudou. A tecnologia mudou. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Então, ajude o canal, pessoal. Certo? Muito obrigado. Até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Então procure ajudar o canal.